A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais uma pré-aula do nosso curso Discipulado Família Cristã, que é baseado nesse manual produzido pela Igreja Assembleia de Deus de Joinville, através do Departamento Discipulado para o Brasil, e hoje está alcançando todo o Brasil, Portugal e também países de fala hispana, em toda a América Latina e também na Espanha. E esse material, ele tem uns recursos maravilhosos, importantíssimos, e hoje nós vamos falar da lição de número 11, que é a lição A Família e Suas Finanças, administrando os recursos financeiros à luz da Bíblia. É uma lição de extrema importância, e inclusive foi escrita por alguém que tem mais de 30 anos de atuação no mercado financeiro, o pastor Marco Aurélio Bittencourt, que também comenta a nossa live, o nosso programa Conhecendo o Amor de Deus, falando desse tema, dessa lição, e você pode, na sequência, após assistir a pré-aula, assistir a live para você ver aí as dicas sobre a área financeira, que é uma das áreas de maior importância no mundo em que nós vivemos, nesse mundo capitalista, materialista, e que acaba, de certa forma, esse assunto afetando a todos nós, inclusive a Igreja de Cristo. E é um assunto muito importante também a ser trabalhado na Escola Bíblica Dominical Família Cristã, que estamos em Joinville utilizando esse material para um trimestre na Escola Bíblica Dominical, e é um tema que vai trazer muita discussão, muitas experiências, muitos exemplos, e é importante, já a primeira dica que eu lhe dou, você ter essa interação com os alunos, através de dinâmicas, e através também de exemplos e testemunhos, dando a oportunidade da participação. Eu tenho certeza que a sua aula vai ser muito enriquecida com esse material, com esse manual que nós temos aqui à disposição. E se você quer entrar no grupo de estudos da lição Discipulado Família Cristã e também quer entrar conhecer um pouquinho mais do discipulado, você pode se inscrever no nosso canal Discipulado para o Brasil, o canal da IEADIO também, que ambos transmitem as nossas gravações, e além disso, nós temos os grupos, um grupo de estudos no Telegram e um grupo de estudos no WhatsApp, que você pode estar acessando então através do link de convite que está na descrição desse vídeo, e também no site discipuladoparobrasil.com.br. Eu tenho certeza que essa aula, aplicando tanto para grupos de casais, como também aplicando para discipulado de casais, casal discipulando casal, ou na Escola Bíblica Dominical, vai ser de grande importância, porque o tema finanças é disparado o maior tema em que tratamos, por exemplo, de conflitos de casamento. Quando nós, pastores, vamos aconselhar casais, a grande maioria das reclamações, elas vêm da área financeira, da má gestão financeira da família. E nós precisamos entender esses princípios na palavra de Deus, o que a palavra de Deus tem a dizer. O texto áureo para essa lição é Romanos 14:17, que diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Olha que coisa tremenda, um contraponto à visão materialista da sociedade. Além disso, nós temos como a leitura bíblica em classe, Lucas 14, do 22 ao 31. Então esse é um texto correlato também de Mateus capítulo 6, e você pode ler os dois textos, mas na aula é importante ler apenas um, porque é uma leitura um pouco extensa. Nós vamos começar aqui na introdução falando sobre a palavra de Deus e a sua abordagem sobre finanças. É interessante observar que quando falamos de finanças, nós temos que pensar no embasamento bíblico para a prevenção e o enfrentamento de problemas financeiros. E no livro A Fonte da Verdadeira Riqueza, de Dayton, ele diz que há 2.350 versículos bíblicos sobre finanças na Bíblia, sobre gestão financeira. Isso quer dizer que há 10 vezes mais versículos na Bíblia que falam de finanças do que salvação. E há 10 vezes mais, aproximadamente, versículos na Bíblia que falam de dinheiro
do que de fé. Então é interessante nós observarmos que o assunto principal da Bíblia é a salvação, né? O objetivo principal é a salvação e o texto áureo da Bíblia é João 3,16. Agora, nós podemos entender que a Bíblia também é um excelente manual de gestão financeira. Atualmente, os grandes gurus do coach, né, os coaches financeiros, coaches na área de investimento, estão usando a Bíblia Sagrada como uma fonte de inspiração e sabedoria para ministrar sobre finanças, sobre investimentos. Porque a Bíblia Sagrada ela tem a inspiração e a sabedoria divina em todas as áreas da nossa vida. E sobre finanças não é diferente. Se seguirmos os conselhos bíblicos, teremos resultados bíblicos na nossa vida. O problema é que não seguimos o conselho bíblico e depois, quando vem a crise, nós queremos soluções imediatas, nós queremos milagres. Jesus, ele tem todo o poder nos céus e na terra, mas ele não é nenhum mago com uma varinha de condão, né? Não é nenhuma fada ou não é nenhum gênio da lâmpada que vai realizar todos os seus desejos simplesmente pelo seu bel prazer. Não, senhores, não, senhoras. Na verdade, o Senhor Jesus, ele nos ensina princípios na palavra dele para nós vivermos uma vida com sabedoria e podermos desfrutar das bênçãos e das promessas de Deus. Aliás, sobre promessas de Deus, assista os vídeos então do nosso canal, da lição de número 9, que fala das promessas de Deus. Agora, é interessante que o cristão e a crise financeira, talvez você pense que é um contrassenso. Como o cristão pode passar por crises? Você vai ver na Bíblia Sagrada que a grande maioria dos cristãos, eles passaram por crises. Todos passamos por crises. Uma crise é uma oportunidade de aprendizado, é uma oportunidade de crescimento e, por que não dizer, é um tempo kairós de Deus para a mudança, para a transformação. Então nós não somos imunes à crise. Hoje nós estamos vivendo um tempo no ano 2020 em pandemia, né? Pandemia do coronavírus, alertas de crise financeira e muitos estão vivendo na crise financeira. E essas crises que estão acontecendo, elas acontecem para todos, para bons e maus, justos e injustos. É a lei da graça comum, que a Bíblia fala que o sol e a lua e a chuva aparecem para todo mundo. Agora, a diferença é você passar na crise com Deus e sem Deus. Com Deus você está acompanhado, você tem esperança e você sabe que vai sair dessa. Sem Deus, há a desesperança, a desilusão e a ansiedade. Então nós podemos observar que Jesus disse em João 16,33, tenho-vos dito isso para que tenhais paz. No mundo tereis aflições. Então a promessa de aflições é real. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Como Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus não livrou eles da fornalha, mas ele livrou na fornalha. E se você precisar ir para a fornalha, é melhor você ir para a fornalha com o Filho de Deus, com o quarto homem do seu lado, do que você ser um daqueles de fora da fornalha, que depois também foram queimados pelo fogo. Então é importante, nesse momento desértico, a diferença entre o crente e aquele que não serve a Deus está em 3 elementos fundamentais: a fé, a esperança e o amor, que Paulo cita em 1 Coríntios 13:13. E isso nos dá também a resiliência, que é a capacidade que nós temos de sofrer os embates, de ter um enfrentamento, de sofrer uma resistência e permanecer firmes. A resiliência é um termo da física dos materiais, que significa a capacidade que determinado material ou metal tem de sofrer uma grande pressão e voltar ao seu estado original, sofrer um grande choque de temperatura, por exemplo, e voltar ao seu estado original. Isso é a resiliência. E quando nós falamos de resiliência no sentido humano, é a capacidade que temos de passarmos por crises e darmos a volta por cima. E o cristão, ele é muito mais resiliente do que aquele que não serve a Deus. Nós temos a ajuda do Espírito Santo para guiar os nossos passos. Agora é interessante que se nós vivermos a maneira de Deus, nos padrões bíblicos, uma vida regrada pela palavra de Deus, nós vamos conduzir as nossas finanças
dirigidos por Deus, não influenciados, né, pelo estilo de vida mundano, mas nós vamos ter um estilo de vida que agrada a Deus e hábitos de consumo que vão nos levar a ter uma vida simples, né? Então, nós vemos que Paulo, em Filipenses capítulo 4, versículo 11 a seguir, você geralmente lembra do 13, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas o 11 e o 12 são o contexto. Paulo diz assim: digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei o que é também ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter abundância como de passar necessidade. Aí sim ele diz: eu posso tudo naquele que me fortalece. Olha só, eu posso passar necessidade, eu posso ter abundância, eu posso ter uma vida bem abastada, posso ter uma vida simples. Então, a partir do momento que eu tenho Jesus na minha vida, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, Paulo, ele aprendeu a viver. Quando nós entendemos esse princípio, porque Paulo, ele diz, olha, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então tem um segredinho aqui em nós termos a vida financeira equilibrada. É você estar contente em toda e qualquer situação. É uma vida de verdadeira alegria e é fruto do Espírito. É o contentamento santo, contentamento em Deus, é a satisfação com quem você é, com aquilo que você possui e com a sua vida em Cristo. Quando você é uma pessoa satisfeita, se cumpre as bem-aventuranças na sua vida. Ser bem-aventurado é ser próspero, é ser satisfeito. A verdadeira prosperidade, ela está ligada à satisfação. E aí eu falei no comentário da lição passada, lição de número 10, sobre dízimos e ofertas, que você é tão rico quanto você é capaz de doar. E isso é interessante porque a verdadeira riqueza, ela é fruto de uma estabilidade interior. A presença do Espírito Santo nos capacitando a sermos gratos a Deus por tudo que temos e também satisfeito com aquilo que possuímos. Então a satisfação, ela nos faz ser prósperos, porque você é tão próspero, agora mudando um pouquinho dentro dessa citação, você é tão próspero quanto a sua satisfação. Se, por exemplo, você tem muito, mas você ainda tem sede de ter muito mais, se você é avarento, se nada satisfaz você na área financeira, você quer acumular, acumular, acumular e você é muito avarento, né? Então você tem, mas você quer aquilo que é do outro, você tem o olho grande, né? Como diz a palavra de Deus, Jesus fala do invejoso, aquele que tem o olho mau. Então você não é satisfeito com o que tem, mas você quer o que é do outro, você não é feliz, você não é satisfeito. Agora, se você for satisfeito e você tiver o desejo de progredir, de avançar, de conquistar, é diferente do que você viver sempre com um vazio na tua alma. E esse vazio não são as riquezas que vão preencher. Esse vazio é só um verdadeiro encontro com o Espírito Santo e a destruição dessa fortaleza espiritual na sua vida. Então, nós vemos aqui na satisfação que ela é a base para as três principais decisões de consumo. Primeiro, a decisão de consumo, a decisão de investimento e a decisão de financiamento. Ou seja, consumo, o que eu quero? Tem que fazer algumas perguntas para mim mesmo. Por exemplo, o que eu quero comprar, eu posso comprar e se eu preciso comprar. Então, se você quer, você pode, você precisa, geralmente a decisão vai ser sim. Agora tem que ser uma avaliação honesta, uma avaliação não só do impulso do momento, mas uma avaliação séria. Se você quer, você pode, você precisa. E aí você vai decidir, né? Eu vou consumir, eu vou comprar. Então, como eu vou financiar essa compra? Como vai ser, né, essa a forma que eu vou pagar o que eu quero comprar? E também as decisões de investimento, como eu vou aplicar, eu vou investir, vou me precaver para o futuro. Então, são questões muito interessantes que podem ser trabalhadas nesse estudo
com quem você vai estar ministrando. Também compreendendo o conceito de prosperidade. Então eu já falei aqui, já dei uma pincelada, mas a teologia da prosperidade, que é muito difundida em meios neopentecostais, ela é baseada na confissão positiva, que é a teoria de que o crente não passa por dificuldades, não passa por lutas, e basta ele declarar em nome de Jesus e tudo acontece num passe de mágicas, quando não é verdade, né? Nesse meio triunfalista se valoriza mais o ter do que o ser, mas Deus ele valoriza o ser e não o ter. Quando nós olhamos para o exemplo bíblico de Jó, que é comentado na lição, você vai ver que Jó ele chama a atenção de Deus não por aquilo que ele tem, embora fosse o homem mais rico do Oriente, mas ele chama a atenção de Deus por aquilo que ele é, pela sua fidelidade, pelo seu caráter, pelo seu relacionamento diário com Deus, a intimidade com Deus e a lealdade a Deus. E Deus tirou tudo, mas Jó permaneceu fiel. Ou melhor, Deus permitiu o diabo tirar tudo, Jó permaneceu fiel a Deus e o resultado é que Deus o abençoou e deu a ele tudo em dobro. Então nós vemos que além de Jó, o profeta Jeremias, ele fala no capítulo 9, do 23 a 24, que o mais importante de tudo, a nossa maior glória é conhecer a Deus. Então conhecer a Deus é a maior riqueza, porque Deus é a fonte da verdadeira riqueza. Ele é o dono do ouro e da prata. E se você tem Deus, você é rico, você tem tudo. Se a tua família tem Deus, ela é verdadeiramente próspera e todas as coisas que você necessita serão acrescentadas por Deus. Então a glória de Deus não está nas coisas materiais que possuímos, nem nos títulos acadêmicos, nem em tudo aquilo que o mundo tem como status, mas sim o fato de nós conhecermos a Deus é a verdadeira felicidade e riqueza, um Deus de bondade, de justiça e de amor. Nós vemos aqui algumas orientações também sobre hábitos de consumo, baseado em Lucas 12, 22. Então, eu recomendo que você leia todo o texto do Lucas 12, do 22 ao 31, e esse seja um texto para você estudar durante a semana enquanto se prepara para a aula. Jesus fala aqui a respeito da vida simples, ou seja, uma vida que não vive de uma forma desenfreada, com muitas preocupações, buscando muitas coisas que não são essencial. E no versículo de número 34, nós vamos ver que o verdadeiro tesouro, de fato, é aquilo que nós temos de Deus, a nossa comunhão com Deus. Onde estiver o nosso tesouro, estará o nosso coração. Se o nosso tesouro for as riquezas, então nosso coração estará nelas. Se o nosso tesouro for Deus, nós estaremos em Deus. Eu vou citar aqui duas frases de David Cornfield, que é o comentarista da Bíblia de Estudo do Discipulado. Ele diz que a vida simples é uma vida não complicada nem corrida, que dispõe de tempo e flexibilidade para desfrutar e estender o reino de Deus. Então, um conceito de vida simples. É uma coisa interessante que não conseguiremos praticar bem o discipulado se não procurarmos uma vida simples. Não tem como eu ser um verdadeiro discípulo de Jesus, eu ter discipuladores que me discipulem e eu ser também o discipulador de discípulos de Jesus, se eu não viver a vida simples. Porque o ativismo ele entra em choque e muito do problema finanças, ele está ligado ao vício do ativismo. O ativismo é um vício e que ele tem que ser tratado como uma fortaleza que precisa ser destruída na nossa vida espiritual, precisa de um tratamento para que nós não venhamos a viver essa vida ativista. Eu recomendo para você que você estude uma série de estudos da Bíblia de Estudo do Discipulado, que se chama Dedicados à Vida Simples. São 8 estudos na Bíblia de Estudo do Discipulado, eu quero compartilhar aqui com você, eu tenho ela, já está um pouquinho gasta aqui a capa, tá? Mas você pode observar aqui
né? Bíblia de Estudo do Discipulado. Nós temos aqui no Discipulado para o Brasil essa Bíblia para vender, também podemos despachar para todo o Brasil. E na Bíblia de Estudo do Discipulado nós temos alguns estudos assim. Na verdade, esse estudo, né, essa série de 8 estudos começam lá em Miqueias capítulo 6, então o primeiro estudo falando sobre o coração da vida simples. E eu recomendo que você faça esse estudo na Bíblia de Estudo Discipulado, todos eles, antes de dar essa aula, e você vai ver que vai ser de grande proveito, de grande valia para o seu enlevo espiritual e também dos seus alunos. Mas eu quero dar uma boa notícia. No nosso grupo de WhatsApp, você que não possui a Bíblia de Estudo Discipulado, durante a semana, então, eu vou estar postando a foto de cada um dos estudos para você imprimir esse estudo e fazer na sua casa e poder aplicar. Cada estudo tem 5 perguntas ou 6 perguntas, que trabalha nos princípios do discipulado. Primeiro, relacionamento, ou seja, pessoa, palavra, pessoa. Então vai ser muito interessante para você fazer esses estudos e trabalhar isso na sua vida, para você chegar, então, para os seus alunos na escola bíblica ou no discipulado propriamente dito e trabalhar com eles também esse estilo de vida simples que Jesus fala, né? E aqui Jesus fala que a vida em si, a essência da vida, ela é mais do que o sustento e o corpo mais do que as vestes. Então ele está colocando as prioridades no seu devido lugar, né? E a expectativa de aquisição e de poder está intrínseca na maior parte das pessoas, ela gera uma demasiada ansiedade no desejo de posse. Então nós, seres humanos caídos que somos, nós temos dentro de nós esse desejo de posse, de aquisição, de domínio. Justamente, né, isso trabalha em nós em 2 desejos, o desejo de adquirir as coisas e de desfrutar as coisas. E muitas vezes nós queremos adquirir muito e acabamos desfrutando pouco, né? E aquelas pessoas que são acumuladores compulsivos acabam não desfrutando de tudo que têm. Por outro lado, muitas vezes nós adquirimos e desfrutamos além das nossas possibilidades de ganho. Então a vida simples, ela vem para colocar a nossa vida naquilo que realmente é importante, nos verdadeiros valores do reino de Deus. Devemos entender também que o mais importante na nossa vida não é conquistar bens, mas é conquistar, primeiro, a nossa salvação em Cristo Jesus, a certeza da vida eterna. Nós temos que ter certeza que se morrermos hoje, iremos para o céu. Segundo, né, ter almas para apresentar ao Senhor naquele grande dia. Quando nós irmos para o céu, apresentar discípulos, apresentar vidas que, através de nós, foram conduzidas ao Senhor. Então o apóstolo Paulo, né, quando ele fala que ele sabia viver, né, ele tinha contentamento em tudo, é interessante que você precisa se contentar com aquilo que você possui. O diabo, ele quer fazer com que nós sejamos sempre endividados, que nós sejamos pessoas que estão sempre prestando dinheiro, sempre com nome sujo, né? Isso o diabo quer trabalhar e nós sabemos que o bom nome vale mais do que qualquer outra coisa e para o cristão é inadmissível, né, ele viver com o nome nos órgãos de proteção ao crédito, né? Isso é pecado. O apóstolo Paulo diz, não deveis nada a não ser o amor. Então nós temos que viver uma vida simples para não ter dívidas, né? Saber diferenciar, é claro, aquilo que é dívida e aquilo que é investimento. Investimento você pode pagar, por exemplo, uma casa a longo prazo, fazer uma poupança a longo prazo, né? Investimentos a longo prazo, ou até mesmo o seu carro. Não se trata de um investimento apenas, mas ele acaba sendo também uma dívida, de certa forma, porque ele é um bem que não é durável, né? Mas você se planeja nessas coisas a longo prazo. Então, isso é investimento. Agora, o cristão contrair dívidas, né, isso é algo que não deve fazer. E nós vamos ver no livro de Provérbios que há vários conselhos sobre não se endividar e, inclusive, não ser fiador de ninguém, né? Então é bíblico não ficar como fiador de outras pessoas, para que você não venha também a trazer sobre a tua vida dívidas de outras pessoas. Então,
Nós podemos citar aqui, por exemplo, alguns hábitos, alguns comportamentos que nós devemos ter na área financeira. Primeiro, adequar os hábitos de consumo, ter uma vida simples. De acordo com a tua possibilidade é que você vai fazer as coisas. Se você não pode fazer aquela viagem que você espera, não faça. Se você não pode, não tem condições financeiras, vai se endividar. Como dizemos aqui no Sul, vai dar um passo maior do que a perna para fazer alguma coisa, não faça. Se você não pode almoçar fora com a tua família toda semana, almoça a cada 15 dias, almoça a cada um mês ou a cada 2 meses. Interessante é que nós devemos adequar nossos hábitos de consumo com a realidade daquilo que nós ganhamos, os nossos proventos. Também ter a direção de Deus nas aquisições. Ou seja, quando eu tenho vontade de adquirir algo, eu devo fazer as perguntas: eu quero, eu posso e eu preciso. Passou pelas 3 peneiras, agora eu vou ouvir Deus, porque você mesmo e eu mesmo, nós mesmos, a nossa natureza humana, ela quer. E muitas pessoas que têm problemas até de ordem psicológica ou até na área emocional, muitas vezes querem adquirir, comprar, consumir para suprir uma carência emocional. Então, nesse caso, você deve abandonar essa parte emocional, deixar de lado um pouco, esperar mais um tempo, não ser levado pelas promoções, não ser levado pelas ofertas, mas orar e ouvir Deus. Ouvir Deus pela palavra, ouvir Deus no culto, pelas pregações, e ouvir Deus no tempo devocional com Deus. Eu já expliquei aqui sobre a oração, numa outra pré-aula, você pode assistir, inclusive, que eu falo que a oração é um diálogo, então nós falamos com Deus, mas nós temos que tomar um tempinho também para ouvir o que Deus quer falar conosco. E esse hábito de ouvir Deus antes de adquirir nos livra de muitos erros, muitos pesadelos, nos livra assim de cair em armadilhas do consumismo. Então nós precisamos ouvir Deus. E se tivermos o sim de Deus, nós temos que fazer. Mas é muito importante fazer também uma autoanálise. Ninguém melhor conhece você do que você mesmo. E é claro que em algumas áreas da nossa vida também nós temos pontos cegos, né? Temos defeitos que nós mesmos não conseguimos ver. Então, nesse caso, quem pode lhe ajudar a tomar a decisão e deve lhe ajudar é a sua esposa, o esposo, o seu cônjuge, né, os seus filhos, os seus pais e também os seus pais espirituais. O seu pastor pode lhe dar um conselho, o seu mentor, o seu discipulador ou o seu líder espiritual. Então alguém que possa lhe ajudar a lhe mostrar o seu ponto cego, para você não cair numa armadilha. E aí, conceito de status popular, né? E nós devemos, como cristãos, viver uma vida simples, conforme Jesus ensinou, e sair desse conceito, né? Essa frase, ela é atribuída ao Will Smith, mas na verdade eu já conheço essa frase, eu já li essa frase há muito tempo, e creio que não seja de Will Smith, mas ela diz assim, ó, que o status é comprar o que você não precisa, com o dinheiro que você não tem, para mostrar para quem você não gosta. Então é uma autossabotagem. Você comprar o que você não precisa, você está se sabotando financeiramente. Com o dinheiro que você não tem, está sabotando na questão de preocupações de endividamento, para mostrar para quem você não gosta. E quem você não gosta, meu irmão, aprenda isso. Se você, independente de você aparentar uma boa aparência ou não, quem não gosta de você vai falar mal de você. Se você estiver mal vestido ou tiver com uma roupa surrada ou com uma roupa nova de marca, a pessoa vai dar um jeito de falar mal de você a mesma coisa. Não vai gostar de você porque você tem um carro melhor, uma casa melhor ou tem roupas melhores. Não. Então não se auto-sabote. Isso se chama autossabotagem. É você dar um tiro no pé. Não faça isso. Mas compre conscientemente. Eu não estou dizendo que você não tem que ter uma casa boa, um carro bom, mais de uma casa se você puder, ter empreendimentos, ter investimentos, ter boas roupas. Isso tudo é muito bom. E se você puder,
conforme Salomão fala em Eclesiastes, desfrute daquilo que é o bem do seu trabalho, porém, desde que isso não comprometa a tua saúde financeira e da sua casa, da sua família. Então, aqui tem algumas orientações técnicas sobre a gestão financeira da família. Por exemplo, a elaboração de um orçamento familiar. Você precisa planilhar as suas despesas e os seus gastos. E o primeiro item da sua planilha deve ser dízimo. E segundo, ofertas para a casa do Senhor. Deus deu para nós 100%, mas não é nosso. Nós não somos donos, nós somos mordomos, administradores. Então você vai receber, vai devolver aquilo que é do Senhor e aquilo que é teu, que está nas tuas mãos. Então você tem a capacidade, você vai pedir graça de Deus para Ele lhe orientar em como administrar esse dinheiro da melhor maneira possível, de acordo com a vontade de Deus, para a bênção da tua família e para a glória do nome de Jesus. Certo? Nós vamos também ter um vídeo no nosso canal, nós vamos estar postando no grupo do WhatsApp, sobre como elaborar uma planilha de orçamento doméstico. E o pastor Marco Aurélio Bittencourt, que é especialista em finanças, ele vai estar comentando, então vai fazer o vídeo explicando como fazer isso. Mas se você quiser tirar dúvidas sobre o poder do dízimo, da doação, da oferta, né, e da bênção financeira que vem para as nossas vidas através disso, veja o vídeo da lição de número 10, veja o vídeo anterior sobre dízimos e ofertas. Talvez você pergunte, pastor, por que não falou primeiro de administração dos recursos financeiros, né, a família e suas finanças, para depois falar de dízimo? Isso é proposital, é uma questão de prioridade. Primeiro vamos falar daquilo que é do Senhor e do segredo da bênção financeira, para depois falar sobre como gerir aquilo que nós recebemos de Deus. Uma outra dica ou uma orientação técnica é o uso consciente das linhas de crédito bancário. O banco, ele nos dá, à medida que nós vamos tendo relacionamento com ele, empréstimos consignados, cheques especiais, cartões Platinum, cartões Black Signature, você tem aí muitas opções de financiamento, linhas de crédito para você adquirir. Hoje, muitas pessoas até negativadas conseguem comprar um carro a prazo. Então, muito cuidado, muito cuidado. Primeiro, você precisa pagar todas as suas dívidas e depois, então, usar conscientemente as linhas de crédito para você não se endividar. E em um próximo estágio também, a utilização correta do cartão de crédito. Nosso pastor presidente, o pastor Sérgio Melfiore, não usa cartão de crédito, né? E ele dá um conselho para os pastores, para nós, obreiros, que o cartão de crédito ele tem que passar pelo processo da poda, né? Pegar o cartão e cortar ele no meio. Porém, nós mais jovens, né? Eu me incluo nisso, que vivemos um momento, nascemos nesse meio tecnológico. Hoje tem muitas opções boas de cartão de crédito, de fintechs, né, que nos ajudam a monitorar os nossos gastos de forma mais sábia e até muitas vezes comprar no cartão de crédito. Fazer o pagamento antecipado gera mais descontos. Então a dica que eu dou é a seguinte: nunca pague o mínimo da sua fatura, porque vai se tornar uma bola de neve. E também, usando uma frase muito engraçada do nosso pastor presidente, que dívida é que nem um cachorro São Bernardo. Quando você pega o cachorro São Bernardo, filhotinho, pequenininho, ele é fofinho e pequeno. Mas com o passar do tempo ele fica gigante, ele começa a quebrar tudo dentro de casa. Então, dívida, não esqueça disso, é como um cachorro São Bernardo. Se você começou a se endividar, a tendência dela é só crescer, é uma bola de neve. Então sempre pague a fatura total e de preferência antecipado para obter descontos do banco que você trabalha, mas de preferência procure pagar no dinheiro, pagar à vista, né? Que você vai conseguir também angariar descontos. Uso adequado da conta corrente também é uma coisa muito interessante por causa do limite, né? E o limite ele tem juros excessivos. Adotar procedimentos para sair da situação de crise. Então, se você está vivendo crise, como nós, hoje nesses tempos de coronavírus, muita gente teve corte, redução salarial. Então, qual é a questão? É você mudar um pouco o estilo de vida, cortar algumas coisas.
Nesse procedimento, por exemplo, tem que adequar os hábitos de consumo. O primeiro passo é pagar as dívidas, né? E eu quero dar um exemplo próprio. Eu, na minha casa, minha família, nós tivemos que nos adequar nesse período de pandemia também. Então tivemos que cortar muitas coisas e fizemos o corte daquilo que era possível, dos nossos gastos mensais. Muitas aquisições que estavam planejadas teve que ficar para depois. E ainda, algumas coisas que estavam dentro da programação pelo arroxo financeiro, nós tivemos então que fazer algumas coisas. Por exemplo, coisas que estavam paradas, né? Nós tínhamos uma bicicleta lá nova parada em casa e tivemos que vender essa bicicleta, claro que não pelo preço que pagamos, ela nova. Tivemos que vender alguns itens lá no desapego, colocar no LX, nesses sites onde as pessoas fazem dinheiro rápido e negociam coisas, e muita coisa que estava parada dentro de casa, a gente vendeu para poder levantar dinheiro e manter, né, pelo menos 1 ou 2 meses, aquele valor que estava já projetado no orçamento e que teve uma redução, para aí então nós conseguirmos equilibrar as finanças de casa. E também nessa questão, vale ressaltar um outro ponto que é o da satisfação, que eu já falei, em nós sermos satisfeitos com o que temos. Alguns dias atrás, eu recebi no meu veículo um pastor, uma pessoa que eu tenho muita estima e consideração, e esse pastor, depois de nós darmos uma volta pela cidade, me perguntou quantos anos tem o seu veículo? Meu veículo tem 6 anos, eu tirei novo da concessionária. E ele disse, você não pensa em comprar um veículo novo? E eu falei, eu penso todos os dias em comprar um veículo novo, mas tem uma coisa, eu amo esse meu carro, esse meu veículo, o modelo, a marca dele. E além disso, eu fiz as contas para eu pegar um modelo mais atualizado, eu vou ter que investir muito, vou comprometer o meu salário. E como esse carro está há 2 anos pago, e esse valor que eu pagava de prestação de carro, eu investi na educação da minha filha, então eu não tenho como agora investir no carro. Eu prefiro ficar com um carro mais velho, mas que é um carro muito bom, um carro que eu faço constantemente a manutenção preventiva para ele não me deixar na mão e não depreciar, mas esse veículo está me servindo. Ele vai e chega no mesmo lugar aonde chega o veículo novo. E esse pastor ficou muito feliz e disse, pastor Juari, isso se chama satisfação. E eu fiquei impactado com aquilo porque foi também uma confirmação do Senhor, que nós temos que ser satisfeitos com aquilo que nós possuímos. Então seja satisfeito com o que você tem. Talvez no momento de crise, aquele sapato que já está usado, você pode reformar ele ou cuidar melhor dele para ele durar um pouco mais. Você não precisa adquirir aquela roupa nova que você iria comprar uma roupa, um traje novo. Você pode ir na costureira e consertar a roupa antiga. Tingir uma roupa, você pode usar sabedoria nesse momento para aquilo que você comprava pronto, fora, você aprender a fazer em casa. Isso vai ajudar muitas pessoas a sair do momento de crise. E quando sobrar, aí vem outra dica, saber investir da melhor forma o excedente financeiro. Então tem que procurar os melhores produtos bancários para investir, ou seja, comprar um terreno. Tem o ditado que quem compra terra nunca erra, né? E nós que somos aqui do Sul, eu sou de descendência italiana, mas moro numa cidade de origem alemã, a gente tem muito forte na nossa cultura impregnada a questão de adquirir terra, adquirir terreno. É uma forma de você investir o excedente financeiro, porque sempre há uma valorização, mas há uma liquidez a longo prazo. Agora, se você quer uma liquidez de um curto e médio prazo, você pode investir em muitos produtos bancários ou até mesmo procurar um corretor, uma corretora de investimentos e que vai gerir o seu dinheiro para investir, seja isso a curto, médio e longo prazo, e também nessa gestão eles vão lhe dizer fazer um investimento mais ousado, mais arriscado ou um investimento mais seguro, mais tradicional. E você pode também investir em seguro de vida, por exemplo, seguro de saúde, ou plano de saúde, que são alguns investimentos que vão lhe dar também uma certa segurança
com relação à questão familiar, né? E você acaba investindo na família. Existem muitos planos também de previdência privada que não é só aposentadoria, né? Que é um investimento muito bom, mas além de investir em aposentadoria, você pode investir também o excedente financeiro em um plano que possa lhe devolver no momento que você não tiver mais útil na questão de trabalho, na questão tenha que se aposentar, você tem um retorno também e possa aliar isso com o seguro de vida. Então tem vários produtos hoje no mercado na questão de investimento. Mas o melhor ainda, que não tem taxa de administração, é o seguinte, é todo mês poupar alguma coisa. Pastor Marco Aurélio, eu gosto de citar ele que ele me ensina muito na área financeira, ele diz que poupar é como você fazer uma corrida. Você não vai começar a treinar para uma corrida correndo 10 quilômetros, você começa correndo 500 metros, 1 quilômetro e vai aumentando à medida que você vai tendo objetivo. Poupar é da mesma forma, você vai traçando objetivos e vagarosamente poupando. Se você não consegue guardar R$500 por mês, mas você consegue guardar 10, 20, 30, 50 reais, começa com pouco, mas começa. E você vai ver que há realmente assim uma projeção. E a última dica, né, que está dentro desse assunto é ter uma reserva de pelo menos 6 salários para emergência. O brasileiro, nós brasileiros não temos essa cultura que os norte-americanos têm, mas seria muito bom adquirir. Ter guardado pelo menos 6 valores do teu rendimento mensal para emergências. E as emergências elas chegam para todos. Nós dependemos muito, no Brasil, uma mentalidade ainda que precisa ser mudada, né? A gente é muito assistencial e assistencialista, então a gente depende muito do FGTS, dependemos muito do seguro-desemprego e de outros benefícios do governo, e não digo que você não deve usufruir dos seus direitos, mas nós temos que ir além daquilo que o governo nos dá e também ter as nossas reservas. Então, esses conceitos técnicos, aliados com a comunhão com Deus, buscando ouvir Deus, buscando a direção de Deus, vão ajudar todos nós a vivermos uma vida debaixo da bênção de Deus. E se a crise vier, e ela vem para todos, nós podemos passar pela crise e sair vitoriosos do outro lado, e a crise ser uma oportunidade de crescimento em todas as áreas da vida, mas também a bênção financeira, né? Então, concluímos com a frase de Thomas A. Kempis: deixe que as coisas temporárias cumpram o seu papel, falando das finanças, mas que as eternas sejam o objeto do seu desejo. Mateus 6,33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Seja fiel ao Senhor nos seus dízimos, seja fiel ao Senhor nas suas ofertas, seja uma pessoa abençoadora, poupe dinheiro, viva uma vida simples e você vai ter a bênção de Deus na área financeira, sem dúvida nenhuma. Que Deus abençoe você e não deixe de dar o seu joinha e fazer o seu comentário. Muito obrigado, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.